Tudo somos mais do que vencedores. Glória a Deus! Graças a Deus que o Senhor nos ensina todos os dias. Somos eternos aprendizes, irmãos, deste Deus maravilhoso que servimos. O Senhor me deu a graça, nesse dia eu aprendi bastante. Me deu a graça de atender um batismo ali numa cidadezinha nossa lá da região. Eu no acompanhamento à obra de Deus lá, eu ancião. Mas o Senhor Deus estava enfermo e pediu para atender o batismo lá para um irmão, era um só, tinha pedido batismo. Lá para nós é muito comum isso, uma alma pedir batismo, nós vimos fazermos batismo, é uma alma. E no dia, o irmão que estava convertido, nós terminamos a palavra que eu entrei para trocar, ele já veio também, feliz, contente, já congregava há algum tempo, nós entramos, trocamos, e disse com ele, rapidinho batizei ele. E aí era para ele o batismo, né? Mas como tinha assim um númerozinho de bom de testemunhados, eu falei, Senhor, eu vou mesmo falar um pouco, dar uma graça para esse povo, né? Aproveitar aqui uns minutos. Eu comecei a falar, eu estava falando ali alguma coisa para eles, e depois não levantou ninguém, mas veio, os irmãos me chamaram aqui na escadaria do tanque aqui. E quando eu olhei, eles estavam com um garotinho para batizar. Mas ele era tão pequeno, raquíticozinho, magrinho, pequenininho, que eu, quando vi ele, eu tratei de subir para ver a condição dele. Eu falei, filho, você tem quantos anos? Ele falou, tenho 12, eu fiz 12 ontem. Eu falei, você fez 12 anos? Ele era tão pequenininho que o macacão infantil, os irmãos tiveram que amarrar aqui, colocar umas borrachas aqui no tornozelinho, né? Eu falei, tá bom. Perguntei se ele era selado com uma promessa antes, ele falou que não, eu tinha feito 12 anos. Falei, seu pai está aí, o pai está aí, sua mãe também são nossos irmãos, seus pais, então tá bom, o senhor está te chamando. E ele, mas tinha, a criança tinha. Eu falei, tá bom, vem. E ele desceu, cabisbaixo, a irmandade estava no silêncio, assim, ele chegou, pegou a mãozinha. E quando eu segurei, pôs a mão na cabeça dele, Deus selou ele com a promessa. Glória a Deus! Quando Deus selou ele, ele estava bem perto. Quando Deus selou ele, eu acho que até aquele corpo foi pequeno para a virtude que tomou ele naquela. Glória a Deus! Eu estou aqui, eu estou as mãozinhas, abri os braços, Irmandade, o meu berço espiritual da obra de Deus é Campinas, essa região. Conheci a obra de Deus em muitos lugares, já vi Deus manifestar uma excelência de linguagem, de dons, mas o que Deus deu na boca daquela criança eu nunca tinha provado, era sublime. Glória a Deus! Era uma linguagem muito maravilhosa. E quando eu vi o que o Senhor encheu ele, eu pensei, santo Deus, eu vou deixar ele desfrutar um pouquinho, né, do manjado de Deus, e pastei, deixei ele. Postei na Bíblia e o Senhor tomava ele, e aquela glória, a irmandade, uns começaram a chorar, outros começaram a manifestar, e eu quietinho lá atrás, encostado na parede de trás da máscara, e ele chega o Senhor, de repente ele veio para frente, ele veio para cá. A irmandade sabe que nas lascas tem aquela pedra de granito que fica ali, né? De repente ele aqui, ele levou a mãozinha, porque ele era tão pequeno que a irmandade só tinha isso aqui dele, a irmandade não via mais, né? Essa era da máscara, né? Mas quando ele segurou, que ele ficou de ponta de pé, a irmandade pelo rostinho dele, ele fez assim. Quando ele fez assim, falando daquela linguagem, levantou com o irmão chorando e veio batizado. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! 4 vezes ele fez esse chante. Glória a Deus! Eu não fiz nada, o Espírito de Deus dele fez o batismo. Glória a Deus! 25 almas naquela noite. Glória a Deus. Uma obra que é mandada bem visto a gente contar também. Irmão, eu tinha uma abertura de uma casa de oração para fazer em Avelino Lopes. De Avelino Lopes a Teresina, onde eu moro, são quase 900 quilômetros. É uma cidadezinha isoladinha no sul do Piauí, na extrema com a Bahia. Um lugar tão isolado que só tem ônibus até sexta-feira, depois só tem na segunda-feira. E, enfim, eu tinha uma abertura de uma casa de oração para fazer lá e o batismo. E um irmão se ofereceu para me levar naquela missão. Com carinho, o carrinho dele novinho, que eu não dava conta de ir.
E nós fomos, eu e a esposa dele. Ele saiu cedo madrugando, porque é 900 km para rodar. Pegou certo quando nós passamos depois de Floriano, no Piauí, aproximadamente uns 270, 280 km já rodados. Ali, irmão, a gente cruza a Transamazônica. A Transamazônica, ela corta Amazonas, Pará, Maranhão e Piauí. Ela vai até perto de Picos, no Piauí. E aquilo é um eixão, irmão, de tráfego de riquezas da Amazônia, né? Que vai para os portos do Recife ao Salvador. Então, aquilo ali, a polícia, todas as polícias estão direto monitorando aquilo ali. Quando eu vi uma operação de polícia, e o guarda mandou parar, nós paramos, e o guarda chegou, pediu o documento do carro, não entregou o documento dele. E o guarda falou assim: e o documento novo do carro? Ele falou: não, mas esse é o documento do carro. Meu carro só tem 10 meses de uso. Agora, falou: talvez o senhor não saiba, mas a renovação do documento do carro chegou no final da placa, né? O senhor já está 2 meses atrasado. Aí eu vi que o irmão perdeu a pasta aqui, que burlou muito. Aí o guarda falou: me siga, desça aqui, por favor. Quando nós chegamos lá, ele passou por uma tenente. Era uma jovem senhora, uma senhora formosa. Irmãos, ele passou para ela: falou: tenente, o documento do carro dele está atrasado há 2 meses. Mas tinha muita movimentação, já alguma coisa presa, animais silvestres, pessoas algemadas. E quando ele falou para ela: tenente, o documento dele está há 2 meses atrasado, ela nem olhou, ela falou assim: faz a vistoria e revolta para o pátio. Quando ela falou assim, o irmão, aí o guarda falou assim: me segue aqui, que era para preencher o laudo de apreensão. O irmão saiu atribulado para lá e eu cheguei a ela, com bastante calma. Aleluia. Com o respeito que nós temos pelas nossas autoridades que temos. Que eu falei: tenente, bom dia. Mas irmão, quando eu falei: tenente, bom dia, que ela olhou para mim, eu faço menção que ela era uma senhora formosa, que depois ela perdeu toda a formosura na ira, no ódio, perdeu toda a formosura. Quando ela olhou para mim, eu vi que ela foi tomada por uma coisa contrária a mim. E ela olhou para mim e falou: o que o senhor deseja? O que o senhor quer? Aí eu falei: tenente, eu estou nesse carrinho que foi passado agora para a senhora que está com o documento atrasado. Eu queria um instantinho da sua atenção, tenente. Nós estamos indo, nós somos cidadãos, eu sou um servo de Deus, e nossa viagem é Avelino Lopes, a senhora sabe, é muito longe, é isoladinho lá. Eu estou indo lá ao mandato de Deus, tenente, estou indo lá cumprir uma missão ao mandato de Deus. Eu sei que a senhora está correta, a senhora está dentro do que a lei lhe atribui, a senhora está certa, amparada na lei, tenente, mas somos cidadãos, diante da minha missão que eu tenho espiritual, eu peço a senhora humildemente, mas desse jeito, eu peço a senhora humildemente. Só que quanto mais eu me humilhava, mais ela me odiava, mais ela ia se irando. Eu peço a senhora humildemente, tenente, me libere, eu preciso ir. Ela falou: naquele carro o senhor não vai para lugar nenhum. Aí eu falei assim: tenente, desculpe, talvez eu não tenha me expressado direito ou completamente. Deixa eu falar para a senhora, eu não vou fazer nada. É um batismo, batizar almas, mandamento da palavra de Deus. A senhora sabe que o Evangelho forma até como cidadãos. Então a minha missão naquela comunidade lá, tenente, é esta, e eu não tenho que me substitua lá, não tenho substituto. Eu tenho que estar lá, outro não pode fazer o que eu estou indo a fazer. Então peço à senhora, tenente, mais uma vez, humildemente: tenente, não prenda, mas eu preciso ir. Ela falou: o senhor não vai. Nesse carro, o senhor não vai. Ela colocou o dedo em risco assim, e eu falei: tenente, eu estou conversando com a senhora como um cidadão, eu intento irritar a senhora, não, absolutamente, né? Mas por favor, eu peço a senhora só mais esta vez, faça assim: aplique as multas que a senhora julgar necessário, que for necessário, aplique as multas. Vai abrir em Lopes mesmo, na segunda-feira nós pagamos as multas, voltamos, somos cidadãos. Ela falou: sabe o que o senhor é? O senhor é muito teimoso. Ela chegou perto de mim, pôs o dedo em risco, e ela falou: o senhor é muito teimoso, é o que o senhor não vai. Nisso, e ela tremia os lábios, né, de nervoso, o senhor não vai, o senhor não vai. Aleluia. Ela chamou o guarda assim: vem aqui.
faz a vistoria já, aquele carro está preenchendo nome de pensão, já faz a vistoria dele, tirem tudo que tem lá e revolve patrulhando. Eu passei com autoridade, né, irmão? Passei. E aí, falei, irmão, vamos tirar. Ele também já tinha preenchido o laudo. Aí nós começamos a tirar. Quando eu peguei na sacolinha que meu macacão de batismo, eu lembrei das almas. Eu lembrei das almas. Eu falei assim, irmão, você e sua esposa, coloquem ali. Aí eu saí assim, irmão, entrei na borda da mata um pouquinho só assim. Eu falei, Senhor, o que é isso? O que é isso? Que excesso de autoridade é isso? Ela tem autoridade sobre mim, cidadão, mas ela pode barrar a missão do Evangelho. A autoridade dela pode impedir a missão do Evangelho confirmada que o teu servo é. Quando eu estava falando isso, que autoridade é essa dela, Senhor? Aí veio o motorista do caminhão do bicho, fale com ela, vocês não podem ficar nesse deserto aqui, fale com ela. Se ela concordar, eu levo vocês comigo e deixo vocês numa pousada, num hotelzinho aqui Floriano, tá bom? Fale com ela. Mas quando ele falou, passou uma caminhonete da polícia. E quando passou a caminhonete, ele falou assim, esse que está chegando é o coronel. Esse é o coronel. Eu pedi ela, né? Ela está tão irada contra mim, é capaz de me prender, né? Eu falei, não, coronel. Irmão, eu esperei, quando ele desceu, eu falei, bom dia, coronel, que aquele homem voltou para mim, foi diferente dela. Eu vi que foi tomado por uma sobriedade. Até no olhar dele de paz. Ele olhou para mim e falou assim, pois não, no que eu posso servir. Irmão, eu só ia pedir a carona. Falei, coronel, eu estou naquele carrinho ali, ele está atrasado há 2 meses. Quando eu falei assim, ele fez, gesticulou com as 2 mãos. Não. O senhor precisa dessa viagem, o senhor vai. Glória a Deus! O Estado ligou de coronel, a tenente chamando, tenente. Quando chegou, ele falou assim, libera o carro dele. Mas coronel, o carro dele está atrasado 2 meses. Do jeito que ela colocou o dedo em vista em mim, ele colocou nela. Falou, tenente, ele precisa ir. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Mas coronel, eu não fiz a vistoria. Ele falou, cancela. Mas só que a própria pensão está preenchendo o raça da tenente. Glória a Deus! Glória a Deus! Ele falou assim, que eu vi que Deus fez uma obra. Eu fui falar para o irmão, só que ele saiu para cá e ela foi atrás. E eu, no meu pouco conhecimento que eu tenho de vida militar, mas o Moblá, nós somos o seu mais antigo, tenente da Polícia Militar, ele conta muito exemplo na reunião do Ministério, né, de caseta, de quartel. E ele um dia, aí me veio na mente que ele falou assim, que o militar, é difícil para o militar, o superior desmanchar o que ele fez perante o seu subordinado. Isso aí é o fim, o superior desmanchar na frente do seu subordinado. Aí o senhor falou, vai lá, ela está fazendo isso. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, ela estava falando assim, tenente coronel, tudo que o senhor me pediu, tudo que o senhor me pediu eu faço, mas não desmanche o que eu já fiz perante o guarda. Irmão, quando eu cheguei, aí Deus me visitou, não sei, uma ousadia, irmão. Eu cheguei em frente aos outros, com licença, eu falei para ela, tenente, eu avisei a senhora que eu estava aí da mandada de Deus. Glória a Deus! O senhor não tem satisfação da ela nem a ninguém. Eu estou para pegar o carro e passar. Fiz a abertura da igreja, chamou 23 anos. Glória a Deus! Glória a Deus! Tem muitas obras, irmãos, que o Senhor operou. Uma obra que Deus fez comigo aqui em Campinas. Eu era diácono aqui em Campinas, diácono na fazendinha. Eu estava numa situação também muito extrema naquela época. E eu vim numa reunião do Ministério do Bonfim. Era na quinta-noite, né? Não me falha a memória, era quinta-feira à noite, a reunião de diário do Bonfim. E eu vim, a irmandade sabe, eu vinha na fazendinha lá, passei ali o trevo da Bosch. Quando eu passei o trevo da Bosch, o senhor falou para mim, vai para a Marechal Rondon. Só que ali eu podia seguir a Suleste ali, né, irmão, a Via Expressa ali. Eu podia seguir lá na frente, pegar o Alberto Sarmento, subir para o Bonfim. O senhor falou para mim, vai para a Marechal Rondon. Aí eu saí ali, perto do frigorífico Tavares, peguei aquela alça, cruzei o viaduto e disse, hoje,
né? Tudo metrópole aqui. Mas naquela época, ali embaixo, era tudo deserto naquela época ali, né? Só tinha uma pedreira abandonada. Hoje parece que é uma praça. Naquela época, aquela pedreira abandonada. Era um lugar que desovavam corpos do crime. E só tinha aquele poço lá embaixo, o resto era deserto. E eu desci, irmão. Eu desci ali, todo mundo conhece. Subi. Quando eu fui chegando para as primeiras casas do castelo, eu caí numa avenida. A avenininha apagou. E eu peguei, porque estava um trânsito, era amigo me fez, eu peguei, chovei no terreno baldio que estava lá, que dali dava para ver o muro, era assim, frente ao muro da primeira casa do castelo ali. Quando eu joguei ali, aquilo ali era perigoso, irmão. À noite eu fui, liguei, o carro pegou, apagou, liguei, pegou, apagou. Eu falei, meu Deus, eu de paletó até dentro do carro, falei, Senhor, acabou a gasolina. Eu falei, Senhor, eu não estou indo passear. Aleluia. Comecei a chorar, porque a palavra diz que há muita tribulação enlouquece até o sábio, né? Eu falei, Senhor, eu não estou indo passear. Eu não estou indo me divertir. Senhor, que homem sou eu? Porque eu estou no ministério. Eu não dou conta de atender o ministério. Isso aqui é perigoso, Senhor. Se vier um ladrão aqui, aí comecei a mente humana, a natureza terrena. Se vier um ladrão aqui, ele vai viver de terra, ele vai querer dinheiro, não tem, ele vai me matar. Ele vai me matar. Quando eu falei assim, eu levantei assim os olhos, aí lá no muro, irmão, era mais ou menos como daqui onde está o servo de Deus, em pé, encostado na porta lá. Quando eu olhei assim, tinha um homem, alto, forte, simples, bem simples, vestido de maneira simples, olhando para mim. Aí ele começou a ouvir, falei, pronto, Senhor, vai ver, vai ver, ele vai me matar, ele vai me matar. Aí ele veio, quando ele chegou, meu irmão, como daqui no órgão, eu pensei, eu vou correr. É a loucura que a tribulação traz. Eu vou correr, porque eu correndo, ele se contenta com o carro. Eu vou correr. Quando eu abri a porta da menina, que eu pus a perna esquerda aqui para fora, ele parou. Ele parou, ficou me olhando, manso. Ficou me olhando, eu com a mão aqui, a perna fora, a mão aqui na porta. Aí ele parou, aí ele veio andando, passos lentos, veio aqui do meu lado, eu olhei para ele, ele falou assim, o que aconteceu? Aleluia, glória a Deus. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei assim, acabou a minha gasolina. Ele falou assim, lá embaixo tem um posto, aquele posto que tinha lá embaixo tem um posto. Eu falei, tem. Ele falou, fecha a porta do carro e passou para a traseira da menina. Os irmãos sabem que ali é tudo bem rampado, né, irmão? Tudo já é chegando ali. Ele falou, aí quando ele falou, fecha a porta do carro que ele passou, eu pensei, eu vou correr, é agora que eu corro. Ele está me dando ordem, não me conhece, mas foi como se ele desse o pensamento. Ele voltou atrás e falou, fecha a porta do carro. Aleluia. Dessa maneira, fecha a porta do carro. Eu peguei e fechei a porta do carro. Irmão, depois que a gente vai debulhar a coisa, né, irmão? Que a gente vai ver, ele pegou e levantou a menina pelo para-choque traseiro. E eu nem isso me despertou. Eu vi que ele levantou a traseira da menina e empurrou, pôs no chão, empurrou de volta. Chegou ali, parou o trânsito, era 7 horas da noite, parou todo mundo que ia subindo ali, a Marechal Rondon, parou, todo mundo parou, ele pegou a minha menininha, empurrou até o canteiro do meio, foi do lado de lá do pé da pedestre, ele entrou no meio, parou, todo mundo que vinha descendo, parado, pegou a minha menininha, empurrou até o acostamento, abriu a porta, entrou e falou, deixa o carro descer. Irmão, vocês imaginam isso? Glória a Deus! Vocês imaginam isso? Sabe de uma coisa? Deus vai surpreender alguém. Glória a Deus! Aleluia! Deixa o carro descer. E eu pensei, é a pedreira que ele quer me levar. Ele vai me matar na pedreira. Ele vai me matar na pedreira. Aí os irmãos lembram, né, irmão, ali do Novato, né, dificuldade ali de frear menininho e tudo, e ele quieto aqui do meu lado. Aí eu pensei assim, quando chegar até no posto, eu vou embalar, soltar, embalar, né? Aí embala no posto e sai correndo pedindo socorro. Mas uma coisa falou para mim, mas ele não está te ameaçando. Aleluia! É verdade, ele não estava me ameaçando. Como naquela época era daquela inflação tremenda que todo dia subia, eu tinha aquele saquinho, né? Eu tive que comprar uma gasolina. Quando eu parei, ele desceu. Eu não fui pro frentista, eu ia comprar só um saquinho, uns 3, 4 litros. Ele pegou e desceu.
Aí eu levei aqui a mão na carteira, olhei, não tinha um centavo. Olhei na administração do posto, fechado. Pensei em ligar para algum irmão conhecido, fechado. Falei, Senhor, que situação. Que situação, comecei a lamentar. Ele chegou aqui perto de mim, eu não percebi, eu assustei. Ele falou, tão pertinho de mim aqui. Ele falou, o que aconteceu agora? Eu falei, é que eu não tenho dinheiro. Ele falou, manobra um carro, o frentista pegou a bebida, levou até o frentista, colocou perto da boca e falou, frentista, enche o tanque dele. Glória a Deus! Enche o tanque dele, eu desci, dei a chave do frentista e ele saiu andando do posto, aquele posto ali, saiu andando e eu saí atrás dele. Eu falei, mas o senhor mandou encher o meu tanque? Eu acabei de falar para o senhor que eu não tenho dinheiro. Ele olhou para mim e falou assim, não precisa eu falar para mim que não tem dinheiro. E deu as costas e foi andando. Eu falei, mas não é assim também, o senhor não vai me dar gasolina, né? Vamos fazer o seguinte, eu lhe dou o meu nome, eu passo o meu nome, o telefone, toda manhã o senhor liga, eu pago essa gasolina para o senhor. Ele virou para trás e falou assim, não precisa tu falar para mim o teu nome. Glória a Deus! Glória a Deus! Ele foi andando e eu fui atrás dele. Falei, então vamos fazer o contrato. O senhor me dá o seu nome, sua conta bancária. E amanhã eu deposito para o senhor. Aí ele olhou assim para mim, ele era bem mais alto do que eu. Ele olhou assim para mim e falou assim, tu estás indo para a congregação, não é? Glória a Deus! Uma criança, eu falei, eu sou diácono da obra de Deus, eu estou numa reunião. Ele olhou assim para mim e falou, homem de Deus, fica em paz. Eu nunca tinha visto. Aí o frentista falou, sua menina está pronta, eu corri lá, peguei a chave, eu não lembro também, as bombadinhas, né, para poder pegar, né, bombadinha para pegar. Não vi se ele pagou, se não pagou, ele abriu aqui, a porta entrou, irmãozinho, eu saí para fazer aquele retorno, ele falou, para lá onde eu te alcancei. Depois o irmão veio, que lá em Deuteronômio está escrito que não somos nós que alcançamos a benção de Deus, é a benção de Glória a Deus! onde eu te alcancei. Aí eu subi, quando cheguei no mesmo lugar, eu só não fiz entrar, joguei no acostamento, aí ele desceu. Quando ele foi descendo, me deu vontade de dar uma batidinha aqui de gratidão. Eu não consegui pôr a mão dele, fiquei com a mão assim, eu falei, por favor, qual o seu nome? Ele olhou para mim e falou, meu nome? Tu queres saber meu nome? Eu falei, quero. Ele falou, irmão, mas não ficou na mente. Deus não permitiu que ficasse. Eu falei, Deus te abençoe. Ele falou, amém. Deus te abençoe. Amém. Aí ele saiu e ficou aqui na guia. Aí eu olhei aqui para entrar, liguei aqui a seta, pus a primeira. Quando eu fui sair, que eu olhei para ele, eu fiz assim. Quando eu fiz assim, ele desapareceu, me deu uma bolinha de sabão nos meus olhos. Glória a Deus! Porque ele desapareceu, uma promessa, vem saber. Glória a Deus! Aleluia! Eu saí, irmão, o Senhor me visitando a mim. Existe uma doçura, uma força, uma vitória. Glória ao nome do Senhor, 7h30 lá dentro da reunião. Glória a Deus! Então, queridos, são tantas obras que Deus tem feito, as outras apresentações ainda a fazer, sempre Deus vai fazer. Glória a Deus. Irmãos, eles estão pedindo para contar uma obra aqui. Eu vou procurar abreviar, mas eu vou dizer uma coisa para a Irmandade. É uma obra que, se fôssemos julgar da parte de Deus, nós precisaríamos ouvir todos os dias na congregação, porque é uma obra de amor. Glória a O Deus! amor está esfriando. É verdade, Deus! O amor está esfriando. Aleluia! Então, em rápidas palavras, me ajuda. No ano de 1988, eu congregava ali no Bonfim, trabalhava na distribuidora de Bíblias e nada do Bonfim. Naquele ano, tinha uma serva de Deus, que ela tinha um dom de evangelizar muito excelente, creio que tem até hoje.
E era um dia, estava orando à noite para dormir, e o Senhor falou com ela sobre o José. E era muito espiritual, correu, pegou a Bíblia, leu a parte de José, filho de Jacó, não sentiu nada, dormiu. No dia seguinte ela veio trabalhar. Ela morava na Francisco Glicério, o esposo dela era zelador de um prédio ali na Glicério, e o trabalho dela era aqui logo no início da Nova Campinas. Então ela fazia ali a Moraes Salles toda de a pé, ela vinha de a pé, porque era perto, ela vinha de a pé, chegava ali no Laurão, em cima da Princesa do Oeste. Ela descia aquela ruazinha lateral, naquela época, e passava a Avenida Princesa do Oeste, né? Ela não ia pelo viaduto. E naquele dia ela ia descendo aqui pela manhã, e quando ela começou a descer ali aquele desnível, que tem ali entre o viaduto e a rua descendo, o Senhor visitou ela e falou assim: minha serva, olha para o teu lado. E quando ela olhou debaixo ali daquele viaduto, irmão, era 6 horas da manhã, tinha um monte de trapos, molambos, e ela foi se aproximando com cuidado. Quando ela percebeu que tinha alguém deitado debaixo dos trapos, dos molambos, estava ali, e o Senhor falou para ela: este é o José que eu te falei ontem, anuncie a minha graça para ele, para a minha salvação. Era muito valente, chegou lá com cuidado, já bateu nele, ele estava dormindo, falou: seu José, acorda, que Deus me manda aqui com boas novas, acorda. Ele despertou, ela começou a falar da salvação em Cristo Jesus, foi anunciando a graça, ele nada manifestou, o horário apertou, ela foi embora. Irmãos, no dia seguinte, da mesma maneira, também foi embora. Eu estou abreviando. Quando ela chegou, irmão, à noite, aí não saiu da cabeça dela, ela orou ao Senhor, Deus revelou a mim e minha esposa, nós não tínhamos nem amizade assim próxima. Ela ligou para mim e falei: tá bom, irmã, a irmã Raquel, o que de mim? Ela falou: irmão, eu queria que o irmão fosse com a irmã Cleusa lá comigo. Deus mostrou os irmãos para nós fazermos uma visita. Eu falei: tá bom, irmão, marcamos o dia e nós chegamos ali, irmão, 8 horas da noite. E nós tínhamos passado, já era mês início de junho, estava começando o inverno. Irmãos, e nós passamos na padaria, minha esposa tinha feito uma garrafa de café com leite, compramos uns pães, ali alguma coisa, levamos umas maçãs, descascamos umas laranjas. Enfim, quando nós chegamos lá de baixo, irmão, daquele viaduto que eu vi o estado dele, irmão, a expressão era lixo humano, lixo da sociedade. Era um homem de 68 anos de idade, os seus cabelos já quase muito grisalhos, irmão, e era tanto cabelo, e ele era homem de muita barba, que aquilo, se olhava na face não via face, o que se via dele era 2 profundos olhos, era o que se via dele. E aquela barba, irmão, era cheia de comida podre, macarrão, feijão, aquela comida azeda, porque ele comia no latão de lixo que tinha ali no canto, ali na cima do bosque. E as unhas dele eram tão grandes, tinham rachado, todas as falanges do dedo dele eram doentes, inflamadas, cheias de bicho de pé. Então não pegava nada com a mão, ele entrava dentro do latão, comia que nem um cão. Então aquilo lá era tudo cheio, de imundo. Irmãos amados, era uma situação terrível, de longe o mau cheiro. E quando nós chegamos naquela noite, eu comecei a lhe preparar ali o lanchinho, enquanto elas falavam da graça para ele, falamos, fomos embora, e se aproximava, irmãos, já o inverno, como eu falei, já fazia frio à noite. Quando chegou, irmãos, na segunda vez que nós fomos lá, já eram as 8h30, tinha dado uma chuvinha no final da tarde, e ali onde ele estava dormindo, irmão, ele devia estar com o rosto em terra, assim, porque quando nós chegamos, eu toquei nele e falei: seu José, nós chegamos. E eu lembro que ele, com a mão tremente assim, levantou aquela coberta toda rasgada, cheia de urina, de fezes, de imundícia, de todo imundo, e um mau cheiro. E quando ele levantou, que eu olhei assim para ele, ele não parecia um ser humano, ele parecia um animal irracional. Irmão, quando eu vi aquilo lá, tudo cheio de terra, assim, não via olho, não via boca, não via nada, de cabelo, o Senhor falou para mim: meu servo, tu está vendo este homem? Eu amo esta alma. Glória a Deus! Aleluia! Irmão, esta graça é um mistério profundo. Verdade, Deus! Bem-aventurados que valorizam ela. Glória a Deus! Eu amo esta alma.
verdade, ia acontecer um milagre. Eu considero um milagre espiritual. Não sei dizer para a verdade, mas foi assim. Quando o Senhor falou isso, Deus começou a derramar um amor no meu coração. Eu comecei a amar Ele, mas instantaneamente comecei a amar. Como se ele fosse o meu próprio pai. Eu comecei a chorar de amor. Por Ele, como se ele fosse o meu pai. Me deu vontade de abraçar, me deu vontade de tirar dali, me deu vontade, sabe, de vestir, me deu vontade, mas eu não podia nada disso. Eu levei devagarzinho assim minha mão, passei na cabeça dele de leve, naquele cabelo horrível, irmão chorando. A partir daquele dia eu passei a chamar ele de irmão José. Aí eu tinha visto ele comendo latão no dia anterior. Falei, irmão Zé, a partir de hoje o irmão não vai mais comer naquele latão aqui. Todo dia eu vou sair lá do meu serviço e eu trago a mãe de ti, meu irmão, aqui, tá bom? O irmão não vai mais para ali, me espere que eu trago a comidinha, meu irmão. Deus te ama. A partir de hoje, o Senhor começa uma obra na família. Eu falei para ele, não é verdade, nós fomos, naquela noite eu fui para casa doente, irmão, porque ele estava frio. Eu pensei, Senhor, ele passa a noite ali, naquela situação, muito frio, no meio de fezes e urina, naquela maneira. Tem misericórdia. Eu deitei na minha cama e dormi pensando nele. No dia seguinte nós compramos 2 cobertinhas de lã nova, coberta boa, levamos para ele. Verdade, eu estou abreviando, mas quando nós deixamos no dia seguinte que nós fomos, a legião já tinha tomado ele, já estava tudo rasgado, puído, cheio, sujo, imundo, irmãos queridos. E chegou o tempo que ele nunca tinha falado nada. Chegou o tempo que nós pensamos que ele talvez não ouvisse, era mudo, irmão. Mas quando chegou uma das visitas, ele de cabeça baixa, ele abriu a boca e falou, eu quero falar uma coisa para vocês. Para nós foi uma surpresa tão grande ele falar. Nós nos maravilhamos dele falar. Pode dizer. Ele falou assim, eu também quero batizar para conhecer a Deus. Eu tenho que conhecer a Deus. Aleluia. Uma alegria como nós. E eu fui duro com ele. Falei, irmão Zé, eu não quero batizar para quê? Para eu não sair desta situação, para eu não ter uma casa, roupa, comida, uma esposa. Não, irmão Zé, essa graça não é para isso, é para a salvação. Falei para ele. E uma lágrima, ele olhou para mim, eu vi que uma lágrima nasceu aqui, correndo daquela barba imunda. E ele falou, um homem miserável como eu, chorando. Ele falou, eu sou miserável, se não salvar minha alma, o que será de mim? Eu vi que o gemido vinha das entranhas. Glória a Deus! Eu estava falando, nos alegramos naquela época, irmandade. Santo é o nome do Senhor. Nós viemos para ir no sábado, tirar o céu sábado à tarde, pegamos ele aí pela manhã. Eu tinha um fusquinha, sentei ele dentro do meu carrinho, todo urinado, todo sujo de irmãos em pé. Sentei ele, quis levar todos aqueles lambos, coloquei, alimentaram dentro. E nós fomos para a casa da serva de Deus. Quando chegamos lá, de uma serva de Deus, chegamos lá, minha esposa foi cortar aquele cabelo, precisou de um garfo antigo, daqueles reforçados que enfiava aqui perto do couro cabeludo, levantava um pouquinho a ponta da tesoura, cortava, lugar sangrava, e aos poucos foi tirando tudo daquela imundícia. Tinha 2 dedos de pasta de imundícia no cabelo, do couro cabeludo tirou. Aí eu levei ele para o banheiro e falei para ele, irmão Zé, não me receba como um filho que Deus te deu, tá bom? Irmão, não preocupa, eu preciso cuidar do irmão, não está muito ferido. Irmão, quando eu tirei as trapos que ele vestia, que eu vi a situação, irmão, de muitos anos e anos sem um banho, sem uma asepsia, sem nada. Eu comecei a me dar náusea, eu comecei a sentir ânsia, irmão. Quando eu comecei a sentir ânsia, eu também falei, Senhor, me ajuda. Quando eu falei, Senhor, me ajuda, o Senhor falou, faz para ele. Glória a Deus. Quando o Senhor, assim, Deus tirou o meu olfato, irmão, e eu não senti mais o mau cheiro dele. E comecei a cuidar, e fui limpando, e fui tirando os bichos de pé, e falando língua. E Deus me visitou com a promessa, falando língua, e cuidando dele, falando língua, e cortando aquelas unhas, tirando aquelas fezes, tirando aqueles bichos, colocando bolinhas de algodão, tirando tudo, irmão, aquela barba. Fui descobrindo o osso dele, colocava uma mangueira aqui, sabão, tirava as unhas, aquele monte de comida podre, um pouquinho aqui, novamente sabão. Aos poucos foi descobrindo aquele rosto marcado só para sofrimento na vida, e foi tirando, irmão, e foi aparecendo sua face. Enfim, queridos, cuidei direitinho, como se fosse
fosse a mim mesmo, lavei completinho, como Deus me mandou fazer, deixei tudo assiadinho, aleluia, vesti a roupa que Deus tinha preparado, e quando eu saí com ele, as irmãs olharam, começaram a chorar, Deus falou, as irmãs falou, este está ressurgindo o cidadão do céu. Glória a Deus! Aleluia! Falei, não vou colocar sapato no irmão, o irmão não vai aguentar, porque as unhas dos pés, as unhas tinham crescido tanto nos dedos que tinham enroscado aqui embaixo, era tudo ferido. Ele olhou para mim e falou, meu filho, eu nunca pus um sapato na minha vida, eu nunca tive um sapato, irmão, aquele pé todo grosso, todo enfermo, eu coloquei bolinhas de algodão, 2 pares de meia, e o irmão apertou o filho, o caminhão foi todo com ele, irmão. Falei, irmão Zé, você não vai batizar, você vai ouvir a palavra, se porventura Deus me chamar, o irmão obedece, caso contrário, o irmão fica quietinho, tá bom? O irmão não vai batizar. O irmão, cheguei lá no Bonfim, sentei com ele ali no meio, ninguém conhecia, ninguém sabia, ele como uma pessoa qualquer, vestidinho ajeitadinho, veio a palavra de Deus, começou a chamar a alma, e eu clamando a Deus, falei, eu não vim, de repente ele fez menção de levantar, eu peguei no braço dele, e falei, para onde o irmão vai? Ele com a mão inchada, toda ferida, aquelas unhas todas feridas, ele bateu no peito com um sorriso assim, falou assim, tem uma voz me chamando. Peguei ele, quando eu comecei a conduzir ele pelos corredores da igreja, ele ia parar de mim, Deus tomou a irmandade que nem conhecia, numa visitação, entrava aqui, os irmãos eram do conflito, eu disse, não sei o que os irmãos estão aí para fazer isso, mas deixa eu falar para ele, os irmãos podem trocar, mano, trocamos, colocamos a roupinha de batismo, ele desceu, irmão, quando o Senhor colocou a mão sobre a cabeça dele, irmão, me falou, irmão, chamou ele de irmão, o Senhor falou uma parte para mim que me acompanha e vai me acompanhar o resto dos meus dias. Na minha graça eu coloco quem eu quero. Glória a Deus! Foi batizado, Deus disse, eu estou brilhando, eu peguei ele na escadaria, depois que o diabo me entregou, de novo troquei ele, é ruim a gente contar assim, correndo, atropelando, sem comunhão. Mas aí eu tinha um terreninho lá no Jardim Paulista, lá em Montemor, naquela época o Paulista era só uma invasão, na verdade era uma invasão, não tinha rua, não tinha nada, era tudo bloqueado, então tinha um terreninho lá, os irmãos juntaram, construíram 3 cômodos bem acabadinhos, Deus preparou 5 ternos, Deus preparou 5 pares de sapato, Deus preparou camisa, fogão, cama, montaram a casinha dele completinha, cheia de coisa boa, de roupa. No dia que nós chegamos para deixar ele lá, irmão, e foi uma alegria tão grande que tomou aquele irmão, aquela aula, um pranto tão grande, que parecia que aquele pranto estava preso muitos anos, muita mágoa dentro daquele querido irmão, e lá ele ficou durante 1 ano e meio. A minha alegria da minha esposa era todo domingo levantar às 5 horas da manhã, preparar o cafezinho, passar na padeira, arrumar para Montemor, e quando meu mosquinho saía da cabine Montemor que pegava e entrava no Jardim Paulista, ele já estava em pezinho, podia dar o filho que tivesse, e ele levantava os braços, começava a gritar, lá vem os filhos que Deus me deu. Glória a Deus! Deixava o outro, aí eu cuidava das coisinhas dele, da casa, da roupa, da comida, e nós íamos capim lá, as coisinhas que ele tinha plantado. Foi 1 ano e meio de tanto amor no meu coração por aquele servo de Deus. 1 ano e meio depois, irmão, ele infartou, levaram para Montemor, levaram para Capivari. E quando eu soube, já foi no meio da semana, eu corri lá, deixei o meu nome, tudo no meu telefone, mas não me ligaram. O Senhor recolheu ele foi enterrado como indigente. Ele falou que ele chamava, chamei o meu filho, mas não sabia, enterraram como indigente. Eu fui lá, terminei de ajeitar o sepulcro dele, a irmandade sabe como fazer com indigente, terminei de ajeitar, chorei bastante. Quando passamos na casinha dele, as flores do jardim que ele tinha plantado, estava toda aberta. Meu irmão, eu chorei muito dentro daquela casinha. O Senhor falou para mim, não chore, ser fiel até a glória a Deus. Glória a Deus. Então me sinto de novembro que Deus levou ele. Eu tenho certeza que nós encontraremos com o Zé Jacó no meio da glória.
graça de batizar o meu pai, o grande prazer de batizar o meu pai. Irmãos, por tudo que o Senhor deu graça de viver por Dom José, nunca soube quem é ele, de onde ele veio, tudo que ele me falou, José Jacó é o meu nome, mas partiu da esperança da minha vida. Glória a Deus. Por estar aqui com a nossa irmandade, perdoe o atraso, irmãos, mas meu coração já estava aqui para mandar Deus e começar o culto. Todas as saudações, vim para participar da reunião dos anciãos mais antigos, quinta-feira em São Paulo. Trago e levarei as vossas saudações com a paz de Deus. Amém.